Olá, coelhinhos, eu sou a Luciana Merida, narradora do canal Histórias Merida Lucy. Então eu vou trazer aqui para vocês mais um capítulo. Então vamos lá. Seja muito bem-vindo. Como devo chamá-la? Sou Agatha Carson, mas pode me chamar de Agatha, padre. Agatha? Nossa, que nome bonito. Aceita um chá ou um café? Eu aceito, obrigada. O irmão Xiaozan depois vai lhe mostrar o posto onde vai trabalhar. Gostaria que ficasse para o almoço com os funcionários. Você poderá almoçar aqui se quiser. Temos alojamento aqui no convento para os funcionários, caso preferir. Só precisa confirmar que aceitará e assim podemos passar algumas regras do nosso instituto. Ah, sim, claro. Eu aceito ficar no alojamento, pois cheguei há pouco tempo. Meus pais estão em outra cidade e me preocupava de não achar um lugar para alugar. Irmão Ibo, como está a formação dos noviços? Falta um mês para eles fazer o deserto de oração em Nápoles. Mas eu estava pensando em uma coisa a respeito do plano. Está indo tudo bem. Os noviços estão mais que preparados. O que você tem em mente, irmão Liu Hai? Eu não me esqueci do plano, meu amigo. E para salvar a vida do Xiao Zhan, vou sugerir ao padre Amabris deixar que os noviços fazem os votos em Nápoles e vocês ficar mais 4 meses por lá em missão. Assim o Xiao e você estarão protegidos lá até descobrirmos o paradeiro desta carta anônima. O que você acha? Será que o padre Amabris vai concordar com isso? Seria muito bom, mas tenho medo que aconteça alguma coisa com vocês aqui. Se investigar essa carta, meu irmão, não seria melhor deixar para lá a investigação? Não se preocupe com isso, Ibo. Vocês vão viajar tranquilos. Quanto a gente, não vai acontecer nada, fique tranquilo. Estamos com uma ótima equipe investigando. Mas eu quero a segurança de vocês dois. E como os noviços precisam fazer o deserto, qual melhor lugar senão em Nápoles? Faz muito tempo que você não vai lá, não é? Eu vou conversar com o padre Amabilis e assim que tiver uma resposta, eu te aviso. Fique à vontade, Agatha. Aqui, como você pode ver, é o posto de saúde. E essa é a senhora Kate. A mulher robusta, de cabelos brancos e um coque discreto, o rosto rosado, já não tinha mais a pele lisa, agora toda enrugada pela idade. O avental branco impecável trazia no bolso do lado do coração seu nome em bordado de ouro. Olhou para a jovem enfermeira, analisando cada centímetro e terminou dizendo: muito magra, parece um flamingo, menina. Será que vai dar conta? Claro, senhora Kate. Eu sou forte, como um touro. Minha família tem medo de trabalhar, não. A senhora não vai se decepcionar. Vai ser uma honra trabalhar com a senhora. Menos falatório, menina. E mais ação, sim? Vou testá-la e depois veremos se é tudo isso que diz. Suas sobrancelhas se juntaram quando a senhora Kate disse aquilo. Respirando fundo, ela tentou um sorriso. E Shao percebeu o que estava acontecendo e tentou deixar o clima mais tranquilo. Agatha, eu vou mostrar o seu quarto agora. Pode me acompanhar? Sim, claro, Xiao. Vamos. Pra você é Padre Xiaozan. Não seja tão íntima de um homem religioso, menina. Tudo bem, dona Kate. Eu ainda não sou padre. Ainda. Veste um hábito de frade e está em um convento? Pra mim é padre. Sim, dona Kate. A senhora tem razão. Senhorita Agatha, pode me acompanhar? Xiao e a enfermeira pararam perto de uma porta do lado do jardim. Ali seria o quarto de Agatha. Ela por um instante ficou reparando no jovem noviço de seus 1,83 m, bem distribuídos. Notara a beleza que ele trazia, mesmo nos trajes brancos. Ao pegá-la olhando para ele tão discretamente, ele parou e perguntou: Está tudo bem, senhorita Agatha? Meu caro padre, quero que reze por mim, hoje e sempre. Com certeza irei para o inferno, pelos meus pensamentos pecaminosos.
Todos temos nossas falhas e eu também tenho os meus. Não se preocupe, mas rezarei por você. Ah, eu daria tudo para saber seus pecados. Não creio que tenha pecado algum. Me parece um homem santo. E ele ficou em silêncio, achando estranho o que ela disse. Depois tentou disfarçar a conversa. Bom, mas... mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso instituto, senhorita Agatha Carson. Obrigada, Xiao. Ah, desculpe, irmão Xiaozan. Xiao saiu dando as costas para a enfermeira que ficou olhando para o noviço. Pensamentos de Ibo. Padre Liu Hai tinha falado com o padre Amabilis e ele tinha aceitado a ideia do superior. Então a data dos primeiros votos dos noviços estava marcada para daqui a 2 meses. Primeiros votos dos noviços estava marcada para daqui a 2 meses. Os noviços fariam deserto de oração e logo em seguida os primeiros votos em Nápoles. Em menos de 2 meses, Xiao seria um de nós, e meu coração estava inquieto. Com essas novas mudanças, o padre Amabilis precisava voltar para a Itália 2 dias depois. Todos estavam em alegria na sala e não cabia tantos irmãos, e olha que comportava 50 no total. Estava tão frio que acenderam a lareira. Ela não era usada há mais de 10 anos, mas era uma ocasião especial. O padre queria estar ali junto do novo superior, contando suas experiências. Queria conhecer seus irmãos, eu e Xiao trocamos olhares discretos um para o outro, e ele sorria para mim. A noite terminou assim. Já passava da meia-noite, nunca os irmãos ficaram tão tarde conversando, mas era uma ocasião de alegria, e eu estava entrando em minha cela, e Xiao apareceu me puxando de leve pelo braço, e me beijou rapidamente e disse: Eu estarei com você até a eternidade, se for possível. Te amo. Me preocupava se alguém nos pegasse no flagra, mas rapidamente lhe dei um beijo cheio de amor e desejo, e nos despedimos ali, com a esperança de vivermos juntos por anos. A semana correu tranquila, os noviços estavam animados com a viagem, e nossos dias estavam corridos. Eu ajudava o padre Liu Hai com as papeladas das viagens, dos relatórios, ser o braço direito dele. Estava tomando meu tempo. Agora eu não dava mais aulas para as crianças. Ficava 24 horas na sala da direção do instituto. Às vezes conseguia ter uns momentos de amor com Xiao no templo abandonado. Nós amávamos e ficava mais difícil estar com ele. Para nossa sorte, Liu Hai nos ajudava. Para nós dois estava bem corrido. A chegada da nova enfermeira tinha mudado algumas rotinas. Ela era muito simpática, conversava comigo e com Xiao. Era alegre e os irmãos gostavam dela. Até a senhora Kate aprovou a nova enfermeira. Dizia que era de grande ajuda e aprendia rápido, mas eu não estava muito confiante. Algo nela me incomodava. E o mais estranho é que ela sempre arranjava maneira de estar perto de mim e de Xiaozan. Já cheguei a pensar que ela podia estar atraída pelo Xiao, mas também ela era muito carinhosa comigo, o que me deixava confuso. Se ela poderia estar atraída por mim também. Ela era muito responsável e nos finais de semana ela não saía. Parecia não ter amigos, não era casada e não tinha namorado. Certa vez, numa tarde de domingo, eu estava regando as flores do nosso jardim e ela apareceu. São lindas essas flores, Padre Bo. Vejo que elas foram bem cuidadas pelo senhor. Sim, eu cuido desde que cheguei aqui. Há muito tempo que está aqui, Padre Bo? Sim, já faz uns 11 anos que vivo aqui. Aqui é minha vida, já vi muita coisa. Mas nunca viveu um amor? Nunca se apaixonou, Padre Bo? Desculpe eu ser tão direta, mas o senhor é muito atraente, bonito, e qualquer mulher seria sortuda em estar com o senhor. Não acredito que nunca se apaixonou. Ela olhava fundo em meus olhos e aquilo me deixava desconfortável. Eu já me apaixonei, mas faz muito tempo, e descobri que meus votos são o mais importante para mim. Sou feliz, aqui me sinto realizado. Então o senhor é um tolo. Por que diz isso, senhorita Agatha? Não me conhece para dizer isso, eu... Acredite fielmente nisso. Se recusar seus votos para viver um grande amor, seria muito mais feliz. O senhor é bonito. Eu não acredito que vocês, padres, entram na vida religiosa por vontade de Deus. Tem algo a mais aí, uma fuga. Não, senhora. Eu discordo. O sacerdócio é algo sublime.
e leva tempo para entender os caminhos de Deus. Então, ela riu com as minhas palavras e continuou. Digo refúgio porque a maioria dos padres são bonitos confusos de sua sexualidade, que preferem reprimir seus maiores desejos, e o que fazem acabam entrando no convento para se purificar de seus pensamentos e desejos mais profundos, pois aqui sente uma falsa proteção. Desculpe, senhorita Agatha. Achava que era católica. Vejo em suas amargas palavras que não. Mas eu sou um sacerdote, e meus votos são sagrados, e eu irei ser padre até morrer. Estava mentindo em falar sobre meus votos, pois amava um homem em segredo. Mas aquela mulher tinha me tirado do sério. Eu não sabia qual era sua intenção em falar aquilo. Entendo, padre. Peço desculpas se fui um pouco invasiva. Admiro o senhor, não quero que fique chateado comigo. Vamos esquecer o que eu disse. Lembro em um almoço entre os funcionários que ela estava de frente para mim e quando comia se insinuava, até o ponto de passar uma das pernas nas minhas carinhosamente. Eu fiquei muito sem graça. Falei para o Xiaozan o que estava acontecendo e ele riu. Vai ver, ela é carente demais. Eu vejo que ela está fazendo um bom trabalho. Não liga para ela, meu amor. Mas, Xiao, eu acho que ela está dando em cima de mim. Por que ela iria fazer essas coisas no refeitório? Depois teve um dia quando estava levando as papeladas no escritório, ele estava na porta da enfermaria, olhando para mim. Aí eu, como um desastrado que sou, deixei cair os papéis no chão. E ela correu para me ajudar. Mas ela ficou me encarando, olhando em meus lábios. Eu jurava que ela ia me beijar, Xiao. E você queria beijar ela, hã? Hã? Você é só meu, Ibo. Não diga tonteiras. Você sabe que sou só seu. Você foi o primeiro que beijei na vida e não irei beijar ninguém além de você. Ele olhou para os lados para ver se tinha alguém olhando para eles. E não vendo ninguém, abraçou Ibo sorrindo. E chega mais um fim de um capítulo, né, coelhinhos? Como vocês podem ver, essa enfermeira Agatha Carson veio para atrapalhar, né, o romance dos dois. Mas calma, que vocês vão logo entender a razão disso tudo, tá bom? Então, gente, como vocês podem perceber, eu tive que parar um pouco. Não deu para eu continuar a animação, porque meu celular não tá ajudando, meu computador tá também uma porcaria, não tô conseguindo gravar, eu preciso formatar ele, né? Então, por enquanto, quando eu conseguir, assim, continuar a fazer a animação aqui, eu coloco. Se não der certo, eu vou fazer só com narração mesmo e as fotos, tá? Eu fiquei, assim, problema de fazer animação, porque gasta muito tempo, né? E tava ficando legal no começo, mas eu não sei se eu vou continuar, porque meu computador não está ajudando e meu celular também tá com pouca memória, né? Então eu tenho que ficar tirando algumas coisas. Então, eu não sei se vocês gostaram desse jeito da animação, com as fotos, né, dos atores, mas aquele problema lá que eu tinha falado, né, direitos de imagem. Então eu vou tentar fazer um modo que não, né, não fique assim, não ter o risco, né, de eu perder o canal por causa disso, né. Então eu espero que vocês tenham gostado, né, desse capítulo, tá? E muito obrigada, né? Os novos 200 novos coelhinhos eu consegui chegar. Muito obrigada e vamos aí a meta de 500 novos coelhinhos. Será que eu consigo? Preciso da sua ajuda, né? Então, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho para eu continuar trazendo mais capítulos aqui para vocês, tá bom? E outra coisa que eu queria falar, o capítulo a história da fanfic do Noviço já está chegando na reta final. Então, terminando essa fanfic, eu vou trazer outras fanfics e outras histórias, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo capítulo. Tchau!